Como é que seria numa guerra? Então, assim, eu quero entender como é que é feito isso, como é essa defesa hoje brasileira, a gente pode ficar seguro quanto a isso ou não? Os países que têm capacidade militar, as potências militares, elas ditam as regras. Sem dúvida. Não é? O Brasil já domina o ciclo de enriquecimento do urânio, com tecnologia desenvolvida pelo próprio Brasil, própria. É um setor que tem de tudo, é um setor muito heterogêneo. A nossa associação é uma associação diferente de outras, como a gente fala no jargão, tem do alfinete ao foguete. Mas isso foi bom, porque vai forjando a gente, né, em vários aspectos. Né? Salve galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o podcast oficial do Otimize Studios. E hoje, nesse podcast, que a gente fala tudo sobre empreendedorismo e suas nuances, todas as áreas do empreendedorismo, hoje eu tenho um convidado muito especial, que vem da indústria militar, que vem da atividade militar e hoje está na indústria da defesa do Brasil. Você já ouviu falar na Bindi? Deveria! Principalmente nesse momento de guerra que a gente tem ouvido falar muito a respeito por todo mundo e o Brasil não fica fora desse contexto. Eu quero logo de cara apresentar o meu convidado especial de hoje. Seja bem-vindo, Coronel Lemos. Muito obrigado, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que faz tempo que a gente está querendo agendar esse bate-papo, até porque a gente está longe, né, Coronel? A gente está mais ou menos o quê? 3 andares, 5 andares de diferença, 10 andares de diferença, para ser exato, aqui na Paulista. Coronel, eu logo de cara, primeiro agradecer a sua presença, mas eu quero me comportar hoje aqui como alguém que não conhece a Bindi. Eu conheci a Bindi há algo em torno de 6 meses, quando a gente se conheceu. E fiquei assim, de cara pelo fato de pouca gente conhecer uma associação tão importante para o Brasil, né, como é a Bindi. Então eu vou fazer uma pergunta para você, assim, entenda sempre como se eu fosse um completo leigo, porque o meu grande significado aqui é que as pessoas entendam cada dia mais sobre o que é a Bindi e qual a importância. Então a primeira pergunta é: o que é a Bindi, Coronel? A ABIND é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, que era no passado chamado de indústria bélica. Né? São basicamente os fornecedores das forças armadas e forças policiais. Né? Aquelas indústrias empresas prestadoras de serviços que atendem as forças. Né? Basicamente é isso. É uma associação, é como se fosse um clube que congrega empresas que atuam nesse setor. E tem gente que se arrepia só de ouvir isso, com um grande preconceito. Associa qualquer coisa, qualquer tipo de evento como esse a um passado de uma ditadura, de uma narrativa construída. Alguns falam que é boa, outros que não, mas que não tem nada a ver com hoje, e a gente vai falar muito sobre esse tema. Queria primeiro perguntar, e muitas pessoas ainda hoje têm muito interesse em entender como é que faz para entrar no exército, como é que se desenvolve uma carreira, enfim. Inclusive, estava até te comentando nos bastidores que um filho de um amigo recentemente queria muito entrar no exército e foi reprovado por um motivo que para mim eu também não conhecia. Ele estava tomando um determinado medicamento e quando descobriram que ele estava tomando medicamento, ele ficou fora, ele ficou ali frustrado e tal. E eu queria que você conversasse, que explicasse pra gente como é que foi. Você estava falando para mim, salvo engano, você entrou no exército em 1979. Eu nasci Correto. em 80, só pra gente alinhar algumas coisas. Eu queria que você explicasse um pouco da sua carreira e por que a gente está entrando nisso. Porque a gente sabe que a disciplina militar é um grande ponto para o empreendedor. Muito se estuda, porque a disciplina, toda a hierarquia, tudo isso é muito comum a gente ver sendo implantado em empreendedores. Portanto, falando para empreendedores, para diretores de empresa, para você que está buscando uma carreira militar. Então, Coronel, por favor. Muito bem. Bom, às vezes o pessoal confunde, né, a prestação do serviço militar obrigatório com a carreira militar. Né? A prestação do serviço militar obrigatório é uma obrigação do cidadão. Né? Da pleide de jovens que a gente tem, muitos poucos são selecionados para servir. Você é obrigado a se alistar, hein, gente? Exatamente. Todos têm que se alistar no ano que completa 18 anos. Só que a porcentagem de jovens que servem é muito pequena, né? Porque não tem vaga, não tem espaço para convocar um efetivo maior. Né? Então, isso é uma coisa, o serviço militar é obrigatório. Né? Outra coisa são as escolas de formação de oficiais e praças de carreira,
que são os meios pelos quais aquelas pessoas que querem seguir a carreira militar, elas vão ascender à carreira militar, né? Seja no caminho de oficial, né? Ou como praça, né? O oficial é o que vai desde aspirante oficial, tenente até general, né? O praça é o que começa como aluno, depois vai a terceiro sargento, segundo sargento, até suboficial, podendo, no finalzinho, ascender aos primeiros postos de oficial, tenente, capitão, né? Então, essa é a carreira militar. E existe também uma outra linha que são aquelas pessoas que já vêm do meio universitário que têm alguma formação de interesse das forças, por exemplo, direito, né? Então, ele entra numa escola de administração, onde ele vai receber aquela formação básica militar e vai atuar numa área técnica do direito, por exemplo, né? Ou na área médica, né? Tem escola de saúde. Então, são os meios da verdadeira carreira militar, né? Que a pessoa vai começar e vai ter uma vida ali dentro da carreira militar. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu entrei bem jovem no Exército, né? Foi em 1979, tinha 15 para 16 anos. Meu pai tinha sido oficial da reserva do Exército, né? Tinha feito o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva aqui em São Paulo, CPOR. Meu pai era da arma de cavalaria, né? Então eu via aquelas fotos dele montando a cavalo, empinando o cavalo, saltando obstáculo, né? Então, nossa, eu queria porque queria ser oficial, né? E aí meu pai me incentivou, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Não tive a oportunidade de estudar em escola particular, nem fazer curso de inglês, essas coisas todas que hoje a gente proporciona para os filhos da gente, né? Então eu tive que me esforçar um pouco mais, né? Para poder passar no concurso, né? Eu passei em 1978, fui reprovado na vista, o exame de vista, não tinha noção que isso reprovava. Aí eu falei para meu pai, mas eu quero ser. Falei, então faz de novo, fiz de novo, passei de novo, fui reprovado na vista de novo, entrei com um grau de recurso no exame médico, aí passei no grau de recurso. E aí comecei, né? Eu fui em 1979 para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, onde eu fiz 3 anos de internato, que corresponderia ao colegial, né? Com a formação, tanto a formação básica, né, do colegial, né, como também a formação militar. Aí de lá eu fui para a Academia Militar de Agulhas Negras, né, fiz 4 anos na Academia Militar de Agulhas Negras, de onde eu saí em 1985 aspirante oficial. Aí comecei minha carreira de oficial, né? E terminei em 2009 como coronel, né? Porque 30 anos de foram serviço? 30 anos de serviço. Eu recebi um convite justamente para trabalhar na ABIND, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Defesa e Segurança. Na época eu não tinha planejado sair, eu estava fazendo minha carreira de oficial, eu tinha uma perspectiva de generalato, né? Eu era bem classificado na minha turma, né? Então estava bem pontuado, então eu estava seguindo minha carreira normal para ascender ao generalato. Aí recebi esse convite, vim conhecer a ABIND, que não sabia nem que existia, né? Isso é muito legal você colocar. Você me falou isso, eu falei, isso é muito interessante, Coronel. Por quê? Porque até você que é do meio militar não conhecia a BIND e ela tem uma importância muito grande na divulgação do setor. Né? Sem dúvida. Mas não se faz propaganda. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. O setor é um setor que não faz propaganda. Por que não faz propaganda? Porque o cliente, o seu cliente principal, ele não quer que você fique divulgando o que ele comprou, o que ele está fazendo, né? Aí porque ele comprou um sistema de defesa, um negócio, o cliente não quer que isso seja divulgado. Então não se faz muita propaganda. E por não fazer propaganda é pouco conhecido da sociedade. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Né? Bom, então eu vim... a sede da nossa entidade era no final aqui da Avenida Paulista, depois ali da Consolação. Na época o executivo principal era o Almirante Perantoni, oficial-general da Marinha, né, que estava na reserva já, me fez uma proposta. Eu conversei com a família, na época eu conversei com o meu comandante, que era o comandante da 2ª Região Militar. Ele acabou me orientando e eu aceitei o convite. Aí pedi minha passagem para a reserva. Comecei a trabalhar na ABIND no 1º de dezembro de 2009, ainda nativa. Não deu tempo de sair minha reserva, né? Eles tinham uma necessidade de que eu começasse em dezembro, né? Então eu comecei esperando sair minha reserva. Interessante isso, hein? Né? Bem interessante. Então eu comecei ainda nativa, dispensado, né? Aguardando a reserva. E aí, quando eu comecei a trabalhar na entidade, eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia. Eu falei, pô, mas tem isso no Brasil? Tem aquilo outro no Brasil? Eu comecei a descobrir empresas, indústrias que tinham aqui, que um especialista, né? Não sabia. A minha formação no Exército é em material bélico. Eu fiz academia militar na especialidade de material bélico,
fiz especialização na Escola de Material Bélico do Exército Brasileiro, fiz especialização na Escola de Material Bélico do Exército Americano e trabalhei minha vida inteira com produtos de defesa. E eu não sabia muita coisa. Vamos dar um ponto aqui que eu acho bem Né? interessante que você falou. A gente estava conversando nos bastidores e você me trouxe a seguinte informação. Você se formou primeiro em administração de empresa, certo? A formação na Academia Militar de Agulhas Negras te dá o bacharelado em administração. Ah, que legal. Você tem todo o rol de matérias, de currículo para formar como administrador, né? Que é basicamente Voltado à gestão, né? voltado à gestão, né? Você vai fazer gestão em vários níveis, até oficial general. Gestão, liderança, operações. Exatamente. Né? Né? Então tem essa formação. E paralelo você tem a formação militar. São as matérias focadas no emprego militar mesmo. Por exemplo, como eu falei, fiz especialidade de material bélico. Né? Que é material bélico? É tudo que diz respeito aos equipamentos que o Exército utiliza. Né? Veículos blindados, armamento, material de proteção balística, explosivos, munições, essas coisas. É a minha especialidade. Foi nisso que eu fui formado e nisso que eu trabalhei durante a minha vida castrense. Se a gente for trazer para hoje, você tem drone, você tem GPS, tanta coisa que depois acabou sendo usada. Exatamente. Na minha época não tinha essas coisas, né? Não só pelo Exército, como também pela sociedade. Exato, Imagina hoje exato. no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, Sim, né? sem As dúvida. principais capitais, quantos blindados. Né? A gente tem Sem o dúvida. começo foi daí. GPS, olha só o que resolveu. Fazendo O drone, que a gente usa hoje muito no agro, por exemplo. Imagina um agro sem drone hoje, é impensável, né? O drone é utilizado para um monte de coisas. Para inspeção de redes, para mil coisas, né? E você falou uma coisa que é interessante, que as pessoas não têm noção. O Brasil é o maior mercado de veículo blindado de uso civil do mundo. Olha só. Passou Colômbia, passou México. Então o maior mercado é aqui. Olha só. Brasil. Não fazia ideia desse número. É o maior mercado do mundo. Né? Fiz esse parênteses porque você citou Mas muito questão bem colocado. de veículos blindados. Né? Então eu comecei a descobrir coisas que eu, um especialista, não sabia. Aí vem uma outra questão que é também uma das missões da associação da BIND, que é mostrar para a sociedade o potencial e o valor desse setor, né? Que é pouco conhecido. Pouco conhecido porque não faz propaganda, é um setor em que tem algumas estigmas, né? São colocados, né? É um setor que tem de tudo, é um setor muito heterogêneo. A nossa associação é uma associação diferente de outras, são mais homogêneas, né? Por exemplo, você tem lá a BIT, que é de fabricantes de tecido, uniforme, roupas, essas coisas. É tecido, uniforme e roupas. A nossa, como a gente fala no jargão, tem do alfinete ao foguete. Tem desde um fabricante de roupa, né, de uniforme, até um fabricante de míssil, submarino de propulsão nuclear, aeronave, como a Embraer, né? Então, tem de tudo um pouco. E transpassa várias áreas do conhecimento. Isso é interessante. Então, você emprega engenheiros de material, engenheiro aeronáutico, engenheiro químico, mecânico, né, técnicos das mais diversas áreas, área nuclear, por exemplo. Né? Eu estive visitando semana retrasada, lá pela segunda vez, o complexo de Aramar, onde tem o Centro Tecnológico da Marinha. Perto de Sorocaba ali? Perto de Sorocaba, ali na estrada Iperó-Sorocaba. Interessantíssimo. Né? O Brasil está desenvolvendo o programa nuclear e é o tipo de tecnologia que ninguém passa. Não adianta você querer comprar, ninguém te passa essa tecnologia. Tem algumas tecnologias que você tem que... nacional, todos os países você tem que reinventar a roda. Né? Você tem que reinventar a roda porque ninguém te passa. Então o Brasil desenvolveu um processo próprio de enriquecimento de urânio. Para quê? Para combustível, para usina nuclear, para geração de radioisótopos, para medicina, para tratamento médico, para irradiação de alimentos, para conservação de alimentos. A leitura de que você está fomentando a guerra com isso é totalmente errada, né? Errada. Na verdade, é para combustível, para o submarino, por exemplo. Então, você tocou num ponto interessante. Essa área de defesa, ela trabalha no nível de tecnologia alto, né? E há um spread, há um transbordo de tecnologia para outras áreas de interesse da sociedade. Porque se envolve muita pesquisa, desenvolvimento, sem dúvida, tecnologia. Muito forte. Uma capacidade cognitiva alta das pessoas que estão ali, né? Exatamente. Então, tem um transbordo muito grande para a sociedade. A gente pode ver coisas que a gente usa hoje, que você não vive sem, que foram originalmente desenvolvidas para emprego e defesa. Você pega telefone móvel, né, o celular, internet, né? O próprio GPS, que eu brinquei aqui, eu falei, depois da luz, a segunda maior invenção do homem é o GPS. Eu acho sensacional. Deve ser da sua época também, tinha que andar com aqueles guia 4 rodas, céu, né? Cara, que eu parar para ver, né? Hoje é impensável, né? Hoje você não vive sem o Waze. Eu sofri com isso na minha vida, cara. Entendeu? Então, são tecnologias que acabam transbordando para
outros empregos na sociedade até maiores, né? Então é uma coisa muito interessante. Então, Vou dar um dado aqui. sim. Vou mandar um beijo para minha esposa. Cara, um dos meus primeiros trabalhos, eu tinha ali meus 24, 25 anos, cara, eu tinha que visitar lojas. Só que assim, eu morava em São Caetano do Sul e eu tinha que visitar Parelheiros, era Franco da Rocha, sei lá, diversos pela gente que eu trabalhava. Cara, e muitas vezes ela ia comigo, sabe por quê? Porque assim, Ela hoje era o você põe guia. endereço no GPS. Antigamente era o guia, você tinha que fazer o Sim. roteiro em casa antes de sair para ver onde conectava com que lugar. Era um inferno aquilo. Quando saiu o GPS, meu amigo, assim, pensa um cara. E nunca foi o meu forte. Tem gente que tem uma memória fotográfica que diz assim: pô, o cara vai um caminho uma vez, duas vezes. Minha irmã tem disso. Ela não erra nunca mais. Cara, eu sofria demais com isso. Então, assim, eu brinco sempre, falo, para mim, depois da luz, foi o segundo maior invento do homem, foi o GPS. E começou na indústria militar, bélica, no Sim. caso. Hoje a gente não vive sem essas facilidades, Não, né? não dá. Você pega as novas você falou gerações, agora, internet, né? é impensável, não existia esse telefone celular. Não, Imagina. ninguém nem acredita que não existia internet, né? Imagina. É realmente impressionante. E aí, o próprio material que hoje você vai desenvolvendo, por exemplo, a blindagem automotiva. Sim. Você tem vários tipos de blindagem. Então, Sim, cada dia sim. vai ficando mais leve, muito mais Verdade. estudo e tal. Também começou daí. Então, são muitas coisas que a gente entende que é a necessidade desse investimento, Exato. pesquisa, estudo. E assim, não tem como, né? A gente tem que ter capacidade de defesa para garantir a nossa soberania, de poder decidir sobre aquilo que é nosso, né? As nossas riquezas, o destino do nosso país, né? Do nosso povo, né? Se a gente tiver capacidade de se defender, a gente vai ficar à mercê da decisão de outros, né? Sobre o nosso destino, sobre a soberania, sobre aquilo que é nosso, né? Muito, muito bem citado, e ainda principalmente no momento que vivemos. A gente vai falar ainda muito da BIND, vai falar muito ainda da história do Coronel, mas é que a pauta é tão interessante. E você que está assistindo a gente, está gostando desse podcast? Primeiro se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta com um amigo, ajuda a gente a crescer e entregar sempre um conteúdo de alto nível para vocês. Estou com o Coronel Lemos, da ABIND, ele é diretor executivo da ABIND. Coronel, a gente está num momento mundial de muita tensão. Hoje a gente está gravando dia 8 de abril. Recentemente teve um comunicado do Trump de invasão ao Irã por algumas decisões. O Irã diz que terá retaliações mundiais, teve um cessar-fogo. Hoje tem um problema com Israel, dizendo que o caso deles não foi incluído no acordo. Então o Irã está dizendo que assim já não que em relação ao Líbano, então o Irã já não está gostando muito dessa situação, dizendo que se não incluir o Líbano não tem acordo. Enfim, em resumo, a gente está passando um momento difícil. Toda a história da Rússia com a Ucrânia e outras coisas que a gente sabe, quer dizer, é um momento difícil. Muita gente às vezes fala em terceira guerra e tal. Então, eu acho um pouco longe isso, mas independentemente disso, eu queria entender, você como um ex-militar, e óbvio, o coronel está aqui, eu vou colocar, ele também vai explicar, ele não fala pelo exército, mas é um cara que ele conviveu ali, ele entende. É uma preocupação, é uma pauta do seu ciclo, das pessoas que estão ali, do exército brasileiro, como é que a gente encara isso? Essa é a primeira pergunta. Não, perfeito. Isso faz a gente lembrar a importância da capacidade de defesa, né? Para você, como eu já citei, garantir a sua soberania, né? Sem dúvida. Decidir os destinos do seu país, né? Do seu povo, etc, etc. Então a gente vê que os países que têm capacidade militar, as potências militares, elas ditam as regras. Sem dúvida. Não é? Elas vão conseguir defender os seus interesses, seja eles quais forem, em qualquer lugar do mundo que for. Né? Então, quem não tem capacidade de defender tem que se submeter à vontade dos outros. Sem dúvida. Não é? O Brasil não é um país, por história, beligerante. Né? A gente não tem nenhuma pretensão beligerante. O nosso entorno, nossos vizinhos também não representam ameaças para a gente. Né? Então, o Brasil não tem essa cultura. Né? Até mesmo por isso que quando se fala em investir em defesa nacional, não é prioridade, não é prioridade, isso aí tem outras coisas prioritárias. Então, não tem essa percepção da sociedade da importância disso aí. Mas a gente pode ver agora, no momento que nós estamos vivendo, e os reflexos no mundo inteiro. Sem dúvida. Né?
Não é só lá no local que está acontecendo Sem lá dúvida. a guerra, a beligerância que tem o problema. Isso aí reflete para o E mundo é muito inteiro, mais fácil invadir né? quem é indefensável, quem não tem Sim, defesa, do sim, que alguém sem que tá dúvida. estruturado, E né? nós temos riquezas aqui, né? Exato. Nós temos muitas riquezas aqui. Veja a Amazônia, a parte mineral, né? A gente tem muitas riquezas aqui que a gente precisa ter alguma forma mínima de garantir a soberania nossa sobre essas riquezas, e poder decidir o que fazer, Muito né? bom você citar isso, e aí vou te. Fique sempre à vontade em responder, Pois não. tá? Porque esse não é o primeiro passo da pauta, mas assim, vejamos bem, o Brasil, a gente hoje sofre com um grande problema que é o quê? Ah, o Brasil é muito desejado por essas riquezas, por também ser um país que acaba sendo rota, principalmente do tráfico de droga, tráfico de armas. Eu queria entender como é que é hoje, se você tiver a condição de explicar para a gente, essa defesa nacional. Ela é feita de uma forma coerente, coesa e necessária? Então, se a gente está. Eu estou saindo até do contexto da guerra. Sim. Estou entendendo. Se a gente não consegue defender de uma forma estruturada em relação a uma. Por exemplo, estamos falando de contrabando, ou, principalmente de armas, de droga, coisa assim, né? Como é que seria numa guerra? Então, assim, eu quero entender como é que é feito isso, como é essa defesa hoje brasileira, a gente pode ficar seguro quanto a isso ou não? Bom, como eu falei, essa pauta da defesa nacional não sensibiliza muito a sociedade em geral, né? Quando eu falo da sociedade, a gente fala dos representantes da Sem sociedade, dúvida. que é o Congresso Nacional. Então é muito difícil você colocar isso como prioridade, Uhum. né? Então sempre foi e continua sendo deficitário, né? Então hoje as forças não têm os meios que elas deveriam ter para cumprir completamente sua missão. Veja o nosso território. Nossa área de fronteira é gigante, Gigantesca. né? Você pega aqueles pelotões de fronteira, são lá um conjunto lá de 20, 30 pessoas, eles têm uma área de mais de 1.000 Nossa quilômetros Senhora. para vigiar. Não tem como. Se você não tiver tecnologia disponível, é materialmente, humanamente impossível você conseguir cumprir uma missão de forma adequada, né? Então, tem deficiência. Proteção de instalações críticas. Nós temos usina nuclear, usina hidrelétrica de geração de energia, várias outras infraestruturas críticas que a gente poderia estar citando, que precisam ter alguma forma de defender, né? Contra ataque cibernético, contra um ataque físico, né? E hoje a gente não tem essa estrutura para defender, né? Então é deficitário, né? Falta munição para treinar, falta combustível, você vê, combustível para a Força Aérea voar, para treinar os pilotos, né? A Marinha também não tem às vezes o combustível para movimentar os navios, né? Então assim, por quê? Porque falta essa percepção da sociedade E um da investimento importância real disso nesse aí. setor, né? Exatamente. Porque o que acontece? Se a gente não tiver um mínimo de defesa do que é nosso aqui, as outras atividades da sociedade estão comprometidas. Sem dúvida. Estão E comprometidas. a gente vê isso Já acontecer no estão. dia a Você vê dia. os crimes transfronteiriços transpassando a nossa fronteira, vindo para cá. Entrada de drogas, armas, saída. Né? O próprio crime organizado, né? Ganhando cada vez mais Ganhando espaço. cada vez mais espaço. Né? A gente vê dentro do próprio território nacional áreas em que a polícia não entra, o Estado não está presente. Sem dúvida. Né? O que é isso? É como se fosse guerra de guerrilha, onde a gente tem a chamada área liberada, que é um termo que se usa, né? Na guerra de guerrilha, onde o Estado não está presente. Sem dúvida. Quem comanda e dita as regras lá são grupos terroristas ou criminosos. Né? E quando você olha a história, por exemplo, no Rio de Janeiro, sem querer usar, mas a Sim. gente sabe que ali tem um setor, aí quando você olha para a política do Rio de Janeiro, você não sabe nem quem é o. Teve o afastamento agora recentemente, estão numa baita, numa discussão, inclusive hoje, se vai ser uma votação direta ou indireta para quem vai ser o novo governador do Rio de Janeiro, uma situação extremamente difícil de ser tratada, mas o reflexo muito é nisso, né? Então, assim, Sim. você não está devidamente preparado para enfrentar um crime organizado que cada dia está mais rico, cada dia está operando mais e entrando em várias regiões e várias esferas do país, né? Inclusive na política. Né? Exato. O crime organizado hoje ele não está lidando mais só com os ilícitos, né? Ele está envolvido em comércio legal. Né? Ele pega o dinheiro e faz a lavagem em comércio legal. Pois é. Né? Então ele está ganhando cada vez mais capacidade financeira, né? E com capacidade financeira ele corrompe. Sem dúvida. Ele acaba corrompendo, né? As várias esferas. Então é uma questão muito complexa, né? E que a sociedade está sofrendo, né? A gente sente isso, né? Isso há uma percepção,
né? Há uma percepção maior, né? No bate-papo que a gente estava tendo, vou voltar para o tema da Bindi. Pois não. Esse papo é muito bom e a gente vai ficar em algumas idas e Sim, sim. vindas aí. Mas antes de falar da Bindi, eu gosto de falar. Você acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar como foi, por exemplo, não sei se a palavra é correta, mas eu vou usar extração do Maduro lá da Venezuela pelo exército americano. E assim, Sim. eu vi ouvi uns 2 ou 3 ah, ah, pessoas venezuelanos ali da área militar dizendo que o que aconteceu foi uma coisa tão surreal que eles não imaginavam que aquilo já existia, a forma de defesa do ataque americano, como aquilo foi estruturado. E a gente sabe que a inteligência artificial, a Anthropic, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Claude, que é da Anthropic, foi uma base de inteligência artificial que ajudou muito o governo americano a se estruturar, em fazer toda aquela operação que foi perfeita. O que você olhando, você que teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, né? Olhando o que aconteceu, como é que você observa isso? Agora eu estou querendo ver sua parte militar, o que você, todo o tempo que você estudou e viu, como é que você enxerga aquela operação? Aquilo foi tecnologia pura, né? Preparação, inteligência, né? O uso de tecnologia, né? Então o negócio foi algo que surpreendeu, né? Lá os venezuelanos que não esperavam, né? Aquela operação daquela forma e tão rápida, né? E eficiente. Então aquilo foi feito com muita antecedência, com muito planejamento, com muita inteligência de dados, né? E que no final das contas foi uma operação super bem sucedida, né? E que foi rápida, né? Surpreendeu, eles não estavam preparados naquele momento, né? Para esboçar alguma reação. Né? E detalhe, eles tinham não é que o Maduro estava sem defesa, não, ele tinha, é que a capacidade militar ali, os soldados, não tinha a menor condição, a defesa dele, de combater aquilo. Eu vi até um vídeo, né? Ele falou assim, cara, parecia uma invasão alienígena, coisa do jeito que aconteceu. É muito surreal o nível de equipamento que esses caras têm, inteligência que eles usaram. Trabalha nas vulnerabilidades, né? Primeiro eles levantam as vulnerabilidades, onde estão os pontos fracos, né? Como é que a gente intervém nas comunicações. Parecia um filme americano aquilo ali, né? Os Estados Unidos tem capacidade de guerra eletrônica, que a gente chama, né? Que é de cortar, você fica incomunicável. Sim, sim. Né? O que eles estão usando lá também no Irã, né? Então, é algo assim que não tem como você se contrapor com relação a isso. Não tem briga aí, né, cara? Uma desigualdade de meios muito grande. Desleal aí, né? Não tem como. É desproporcional. Exato. Né? Não tem como... E você estudou, você estava conversando. Eu tenho 2 detalhes sobre o seu fato de você ter estudado fora, né? Certo. Primeiro, você disse para mim, poxa, eu vim de uma formação simples porque eu não tinha condições financeiras. Sim. Como é que... E aí você me fala depois que você fez uma especialização dos Estados Unidos, em Colômbia, salvo engano, a gente falou, não lembro exatamente. Isso, foi em Fort Lee, na Virgínia, que eu fiz a West Army Logistics Management College, que é a faculdade de logística do Exército Americano. Na época, ainda... A gente estudou muito a Primeira Guerra do Golfo, né? Sim, sim. O foco era a Primeira Guerra do Golfo, na época que eu fui. E depois eu fiz a Escola de Material Bélico, em Fort Aberdeen, que é no campo de provas, Aberdeen Proving Ground, que é o campo de provas do Exército Americano. Lá a Escola de Material Bélico é lá dentro. Eu fiz a especialização lá e fiz a faculdade de logística também, em Fort Lee, na Virgínia. Aberdeen, em Maryland. Né? E como é que você estudou inglês para ir para lá? Você estava me contando isso, eu fiquei assim... Eu fiquei impressionado você me contando, porque eu falei, cara, que quando a pessoa realmente quer, ela dá um jeito, né? Não tem jeito, né? Eu estudei em escola pública, né? Meu pai não pôde me pagar a escola particular nem nada, né? Eu estudei inglês nos discos de vinil da década de 60, que era do meu pai. Ele tinha os cursos no disco de vinil, né? E eu estudei naquilo ali, eu me habilitei para missão no exterior em inglês, idioma inglês, estudando naqueles discos de vinil da década de 60, né? Quando eu cheguei vou até contar que é curioso. Quando eu cheguei em Fort Lee, né, na Virgínia, lá para fazer o curso de logística, eu cheguei no lodging, que é o alojamento, o local onde eu ia ficar hospedado, né? A faxineira veio conversar comigo. Ela, eu não entendi nada que a faxineira estava falando. Eu falei, meu Deus, ela falava com muito sotaque, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou estudar aqui? Eu não estou entendendo nem a faxineira, né? Aí eu já fiquei desesperado, né? Eu falei, poxa, meu inglês eu passei nas provas para missão no exterior, mas eu não estou entendendo nem o que a faxineira está falando. Aí eu te digo,
Os primeiros 2 meses, mais ou menos, Você ficou quanto tempo lá? eu fiquei 1 ano e pouco. Né? Os primeiros 2 meses, é, eu tenho um problema que é orgânico, que eu tenho dificuldade de ficar acordado em aula. Eu sinto sono. Então eu tenho que ficar lutando contra o sono. Então esse era uma luta que eu tinha. O outro, eu ficava tentando entender os acronyms, que são as siglas. Os americanos usam muitas siglas, acronyms, né? Uma batelada de siglas. Então eu ficava, pô, isso aqui é uma palavra? O que é isso aqui? Então eu ficava fazendo um esforço mental tremendo para entender as siglas. Os 2 primeiros meses eu terminava o dia, era o dia inteiro estudando, né? 5 horas da tarde eu saí de lá com a cabeça explodindo de dor de cabeça. Exaustão. 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 2 primeiros meses lutando contra o sono e tentando entender os acronyms, as siglas, né? Mas no final de 2 meses eu Se estava já é adaptado. difícil você estudar na É, sua língua, numa língua é, estrangeira, eu sim, tiro por mim, eu também brinco, às vezes eu vou falar inglês, passo 4 horas em alguma sim, coisa assim, numa reunião, alguma coisa. Cara, pra mim é como se eu tivesse trabalhado 16 horas no dia. né? Eu saio dali exausto, porque não é minha, Não é a língua não é minha nativa, língua né? Não é a nativa, então pra língua. mim é muito mais É. cansativo. Então eu imagino pra você que teve muito menos acesso à tecnologia e Então, foi aprendendo a eu língua. já tinha trabalhado na ONU, eu fiquei 1 ano na ONU, né? Legal. Inclusive na guerra. Eu fiquei 1 ano Isso eu em não Angola, sabia, na hein? África. Não te contei essa. É. Né? Eu fiquei 1 ano na ONU, o idioma oficial da ONU é inglês. Você ficou onde? Na ONU? Em que lugar? Eu fiquei em Angola, eu fiquei 6 meses em Luanda, que é a capital, cuidando da parte logística, que era a distribuição de material para os team sites e quartéis Angola você já não regionais. teve tanto problema de língua, né? Não, porque o pessoal de Angola falava É. português, mas na ONU era inglês. Então você lidava com gente de tudo que é lugar, né? E depois eu fui para o Congo Belga. Aí depois de 6 meses eu fui transferido para o Congo Belga, que é fora do território angolano. Ele foi naquela do Ebola. Eu fui para aquela região que estava todo o Nossa problema do Ebola, Senhora. que é o Congo Belga, né? É o Zaire. Um Hoje dia é eu conhecido prometo como contar para Zaire. vocês a história da. É, Ele falou Congo belga, é. da invasão belga, como aconteceu no Congo. Foi uma das coisas mais terríveis que a nossa humanidade já passou. Foi como foi o processo de ocupação da Bélgica na África, mais especificamente no Congo. Foi assim uma das páginas mais tristes da história da humanidade. Um dia eu conto aqui, o Coronel deve ter acompanhado um pouco lá, deve ter Sim. ouvido bastante de como foi essa colonização, digamos assim, né, da Bélgica, do rei Leopoldo. Um dia eu conto para vocês essa história aqui, porque realmente ela é uma das páginas mais tristes da história da humanidade. Por favor, vote. Bom, então eu fiquei 1 ano lá, ainda estava em guerra, né? Foram 20 anos de guerra, país bem destruído, né? Muita gente aleijada por causa das minas, país super minado, né? Cheio de acidente com minas e coisa e tal. Então foi uma experiência também. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, aí tava indo lá para estudar, né? E estudar muito. Então eles Uhum. entregavam uma pilha assim de coisa para você estudar, né? A gente fala papiro, né? Um monte de papiro assim para você estudar. E eu comecei a estudar. Aí fui pegando as siglas e tudo. Os 2 primeiros meses foi isso, dor de cabeça todo dia. Imagina. Depois eu deslanchei, né? Eu conseguia pegar as coisas, aí fui bem, né? E eu, por incrível que pareça, tinha outros estudantes estrangeiros, né? Tinha lá, inclusive, um alemão, né? Do exército alemão, que ele ficava olhando minhas notas, né? Que ele queria, ele queria voltar para outra missão lá, ficava olhando. No final das contas, você não vai acreditar, eu fui o primeiro colocado no curso lá. Olha só, Fui. que Eu ganhei o sensacional. Outstanding International Student Award, o Olha prêmio só. de melhor estudante estrangeiro lá. E até no meu diploma tem um selinho dourado, assim, né? Olha que Com o meu legal. inglês que eu estudei, Para mas com você ver, esforço, e é isso que eu né? falo, aí é o esforço, É, e aí nisso a gente tem, como sociedade, aprender muito é, com o ensino, com a disciplina militar, a hierarquia sim, de respeito, né? Que eu acho que isso é muito colocado, o empresário em geral usa muito sim, isso, sim. mais ou menos, né? Ele tenta usar, né? Nem sempre ele usa nele, mas tenta colocar na empresa isso, né? Olha, com relação a isso aí, eu sou muito grato ao Exército. O Exército, você vê, eu não tive, assim, uma base muito forte e tal, mas o Exército me deu uma base muito forte depois, quando Sim, eu entrei, né? Fiz escola preparatória, foram 3 anos, que era correspondente ao colegial, e sim. 4 anos de academia, que é correspondente ao curso superior, né? E ali, nossa, eu tinha uma base espetacular de um conhecimento, assim, eclético, né? De várias áreas do conhecimento, direito, a área de matemática, física, tudo que você pode imaginar da parte universitária em geral, a gente tem o conhecimento, Sim. né? Um pouco, porque o oficial ele tem que ter esse conhecimento eclético, né? Dependendo da área de especialidade dele em questão bélica, né? Então me deu uma formação muito boa mesmo, né? Então devo isso muito ao Exército. Isso depois eu
apliquei na minha vida toda, né? E aplico até hoje, né? Que é a questão de disciplina, né? Respeita as Persistência, hierarquias. você não desistir fácil com os obstáculos, que isso é uma coisa que o Exército sempre trabalha muito na gente, que é você ter essa endurance, né? Você não desistir fácil Uhum. dos obstáculos, das dificuldades, né? Qualquer coisinha você afrouxa, diz, não, tem que persistir, tem que lutar, tem que... Né? Então isso aí desenvolveu muito. Eu tinha muita dificuldade para falar, eu era muito retraído quando era garoto, então o Exército fez, eu fui obrigado a poder me comunicar, né? Então Até porque para cargos de liderança, o oficial ele você precisa ser, ele vai ser um sabe. líder. Então ele começa com um pelotão, depois uma companhia, depois um batalhão, depois uma brigada, depois uma divisão de exército. Então você vai falar para muita Pois é. gente, né? Eu comandei um batalhão, meu batalhão tinha 650 pessoas, né? Então eu era o comandante, eu tinha que me comunicar, né? Eu comecei, né, como tenente, você vai aumentando e você tem que falar. E eu tinha muita dificuldade para falar. E o exército me ajudou nisso. Eu tive que na marra, tive que me Se superar, desenvolver. me desenvolver, me superar. Então me ajudou a me superar em muitas coisas, né? Não é fácil, era uma formação que não é fácil. Tinha hora que dá vontade de desistir, porque era muito exigente, né? Muito estudo, muita exigência de disciplina, exigência física, né? A formação na academia, principalmente, é muito exigente, né? Mas isso foi bom, porque vai forjando a gente, né, em vários aspectos, né? Então isso foi bastante importante para minha vida. Eu devo muito ao Exército. Na vida empresarial também, né? Depois eu tenho empresa, eu tenho empresa, uma das minhas empresas já tem 36 anos. Olha só. Né? Então eu sempre tive essa vocação empresarial. Aquela mentalidade do exército te ajuda também. Me ajudou bastante, né? Isso aí, né? E, então isso aí são valores que a gente leva, né? É isso. E principalmente no momento de liderar pessoas. A gente, Sim. eu tenho falado isso muito nos podcasts. A partir dessa pergunta aqui, a gente vai direcionar para a Bind, que eu tenho algumas perguntas muito interessantes sobre a Bind. Mas é o seguinte, a gente tem percebido um momento, eu recebi alguns empresários aqui, e conversando nos bastidores e tal, tem muita gente, eu vou colocar 10, 15 anos, talvez 10 anos, pintou a história do CEO. O CEO virou o cargo, que nada mais era o antigo presidente das empresas, mas ele virou o cargo, assim, o queridinho, a estrela, né? O cara que assim, a personalidade do ano era o CEO. Então, aquela demanda altíssima de pessoas querendo ser CEO a qualquer custo. Bom, o que acontece? 10, 12, sei lá, 15 anos depois desse movimento, eu converso com alguns CEOs de grandes empresas e todos querendo, não todos, mas uma boa parte, querendo sair dessa função. E quando você começa a entender as nuances, muitos deles é porque entendem que o mundo mudou e ficou muito mais complexo liderar pessoas. Conversando com alguns, a gente pensa, pô, 20 anos, 30 anos, você dava uma ordem e as pessoas seguiam, devido à hierarquia. E isso mudou muito. Essas novas gerações, principalmente os mais jovens, eles têm muita dificuldade de entender o que a gente chama de decisão top-down, né? E eles querem entender muitas coisas e às vezes a comunicação ou não dá tempo ou é muito longa até chegar, né, dependendo do tamanho da empresa. E aí a gente sente um certo momento que muita gente querendo sair dessa função já realizadas, pô, legal, fiz, mas chegou meu momento porque é muito desgastante, além de muitas horas de trabalho, essa relação humana que você tem que ter, né? E eu pergunto para você, né? Porque como ter um exército, como fazer parte sem líderes, né? E essa geração também foi para o exército hoje, né? Então, eu queria entender um pouquinho a respeito disso, sobre liderança, como é que você enxerga isso, tanto nos negócios como também na carreira militar. Sim. Bom, o oficial ele é talhado, né, para ser um líder desde cedo, né? Então você começa liderando pequenas frações, né? Depois você vai aumentando. Então a vida toda você trabalha esses aspectos de liderança, né? De liderança é diferente de chefia, né? Que vai se impor por uma autoridade. O líder ele tem que convencer, as pessoas têm que crer em você. E na carreira militar é mais difícil ainda, porque você imagina, vou fazer uma ilustração aqui, né? Você imagina uma metralhadora rajando e você fala, avança. O cara fala, vai você. Agora, se ele acredita em você, ele avança. E você vai junto. Entendeu? Então,
você tem que liderar. As pessoas têm que acreditar e confiar em você, né? De forma muito sólida, né? E hoje as gerações elas questionam muito, né? São mais questionadoras, né? Até porque tem muito mais informação, né? Os conceitos mudaram, né? Então hoje é mais difícil você liderar do que era no passado, né? Até tecnologia também, né? Porque antigamente você fala de um CEO, manda para. Sim, Era sim. muito mais longe o caminho. Hoje em dia você Não, tem o e WhatsApp, você hoje tem um você monte de coisa. não engana ninguém, porque todo mundo tem acesso ao conhecimento. Ou você se impõe como líder, porque as pessoas acreditam em você e sabem que você tem o conhecimento, que você tem algo mais, né? Ou você vai ter problema, Sem dúvida. né? Não tem como se enganar as pessoas hoje, passar que a pessoa sabe se você sabe de um assunto ou não sabe do assunto. Exato. Não é Sem verdade? dúvida. Sem Então, dúvida. ou você vai se impor, né, pelo exemplo, por ter um conhecimento maior, né? E é complexo lidar com pessoas. As pessoas são diferentes, né? Então, você às vezes tem que tratar uma pessoa de um jeito, outra de outro. Ou seja, tem que entender de Tem que pessoas entender também. de pessoas também, que é complexo entender de pessoas. O ser humano é complexo em geral, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. hoje é muito mais difícil. Mas é um aspecto importantíssimo, principalmente para a carreira militar, né? Que você tem que fazer com que pessoas executem atividades de risco, que vai pôr em risco a própria vida, você tem que convencer ela a executar aquilo ali, né? E ela acreditar em você, né? Então é muito mais difícil. Então, se já é difícil numa empresa É. você convencer o cara de fazer alguma coisa, Sim. o colaborador de fazer alguma coisa, quando não coloca em risco a vida, você imagina numa situação que sua vida está em risco, né? Exatamente, Quer é dizer, muito mais complexo. muito mais complexo, exige muito mais capacidade de Capacidade de relacionamento liderança e e liderança. Né? relacionamento do que. E hoje está mais difícil isso ainda, né? Hoje está mais complexo do que era há muitos anos atrás, né? Muito legal. É. Sobre a Bindi, ela foi fundada, se eu estiver enganado, 1985, é isso? Correto. E eu queria entender o porquê que ela foi fundada. E você me falou uns dados que depois eu fiquei boca aberta numa conversa que a gente teve, da participação que era o Brasil no mercado, né, nesse mercado de defesa, de indústria bélica, né? E o que ele é hoje. Você pode Sim. fazer um apanhado para a Claro, gente? claro. Bom, a Bindi ela foi fundada em 1985, no mês de agosto de 1985, com o intuito de congregar empresas desse setor. O Brasil, nos anos 70 e 80, estava entre os 6 maiores exportadores de material bélico no mundo, que hoje a gente chama material de defesa, né? Mas era conhecido como material bélico no passado. Sem Época dúvida. que tinha a Engesa, muito conhecida, a Vibrasa ainda existe, né? E Embraer, né? Várias empresas aí top dessa área de defesa. Então o Brasil teve entre os maiores fabricantes e exportadores de material de defesa no mundo, por incrível que pareça. Hoje não está nem entre os 100. Se olhar na lista do top 100, não Então, quer estamos dizer, lá. vou até recuperar esses números. Nós estávamos na sexta posição Exato. na década de 70 e 80, 70 é e isso? 80. E Exatamente. hoje não estamos nem entre os 100. Nem entre os 100. Né? Então, assim, nós andamos para frente e voltamos para trás. Né? Você vê a Engesa, ela era uma fabricante de blindados famosa. Hoje ainda tem blindados da Engesa aí no Oriente Médio, África, tem vários lugares aí. O chamado Cascavel, Urutu, são veículos blindados sobre rodas, né? A Engesa também produziu um chamado Osório, que era um blindado sobre lagarta, assim, extremamente tecnológico, né? Que ganhou lá uma licitação na Arábia Saudita, depois os americanos acabaram dando os blindados para os árabes, eles voltaram atrás no contrato, né? Foi quando a Engesa quebrou. O americano não perde tempo, né? Não perde tempo. Negociação ele é ousado, né? Não adianta. Exatamente. Então, assim, a gente atingiu um patamar de desenvolvimento tecnológico impressionante. Né? Depois voltamos para trás. O Brasil tem isso, né? Não se investe muito em pesquisa, né? Se investe muito pouco ainda em pesquisa, né? E às vezes a gente anda para frente e volta para trás. Você me falou uma coisa que eu achei muito interessante também em cima disso, que você estava falando do casco do submarino, né? Que foi uma tecnologia desenvolvida entre Brasil e França, né? Exato. Então, a gente tem um programa muito bacana, que é o programa nuclear, que é tocado pela Marinha do Brasil. Uhum. Né? Então, se você for aqui perto de Sorocaba, em Aramar, né, onde tem ali Iperó, ali tem o CETENSP, que é o Centro Tecnológico da Marinha, onde eles estão fazendo lá o ciclo de enriquecimento do urânio para combustível nuclear, né? Produção de radioisótopos para medicina, uma série de coisas. E tem ali o LabGene, que é uma reprodução de partes do trecho do submarino de propulsão nuclear,
que está sendo desenvolvido pela Marinha, né? Poucos países têm submarinos, tem uns 5 países que têm submarino de propulsão nuclear no mundo, que é uma arma estratégica. Você imagina, um submarino desse, o combustível praticamente não acaba. Você fica meses lá navegando submerso sem ter que reabastecer. Você tendo comida e oxigênio, você vai e fica 6 meses lá submerso sem problema nenhum. Impressionante, né? É impressionante. São poucos países que dominam isso. O Brasil está no caminho de dominar Olha que isso aí. legal. O Brasil já domina o ciclo de enriquecimento do urânio, com tecnologia desenvolvida pelo próprio Brasil, própria, né, e única. E já está terminando as usinas de enriquecimento em escala industrial. Né? Então nós vamos ter autonomia na produção de combustível nuclear. E a gente ouvindo tudo que está acontecendo pelo mundo, Sim. a Rússia falando, ó, todo mundo está batendo na minha porta por causa de combustível e tal, ou seja, quer dizer, é um caminho meio que inevitável isso. E Né? por que incrível pareça, tem um preconceito, né, com a área nuclear, mas é limpa. É muito mais Isso é muito limpa bom. e menos poluente do que qualquer Muito outro bom tipo de colocar. energia. É. Né? Você vê a Europa, eles queimam carvão. Né? Combustível nuclear lá, se você tiver toda a segurança e tem toda a fiscalização com relação a isso aí, né? É super seguro. Né? Super seguro. É uma energia segura e pouco poluente. Aliás, ambientalmente ela Ela é muito melhor. Muito melhor. Né? Então, é mais uma questão a ser levada a sério. Sem Né? dúvida. E o Brasil é incrível, né? A gente tem energia hidrelétrica farta, estamos desenvolvendo energia nuclear, a gente tem eólica, tem energia solar, tem de tudo aqui, né? Era para ser barata a energia aqui no Brasil. Sem dúvida, talvez era para a gente ser um dos maiores exportadores, né? Sim. Em alto nível disso. E quando você olha para todo esse cenário, que em 70 e 80 a gente tinha uma participação tão maior e a gente caiu tanto, isso é triste, né? Porque triste. no fim, talvez aí um pouco do preconceito em relação à ditadura, as pessoas misturam as coisas, então toda vez que você leva uma pauta dessa, dá a impressão que você está querendo fazer algo, algum golpe militar, a gente costuma ver, infelizmente, é uma associação que não é real, né? É uma associação que não é verdadeira, né? O que eu ia te perguntar também a respeito da ABIND é o seguinte: eu quero entender primeiro, a ABIND ela tem como grande função, se eu entendi bem, divulgar o setor, trazer essa credibilidade, necessidade dessa do setor. E como é que a ABIND faz isso? São eventos, são feiras, primeiro ponto. E, por exemplo, se eu quiser participar da ABIND, quem são os clientes da ABIND hoje? Como é que eu faço para me associar? Como é que funciona isso? Tá bem, vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, é uma associação sem fins lucrativos. Vou falar um paralelo como se fosse um clube. Um clube em que a gente tem os associados, que são as empresas. Sim. Né? E um clube que ele oferece algumas ações, né, de interesse que vão ajudar essas empresas associadas. Né? Então a gente tem, por exemplo, um programa de promoção de exportação. Então a BIND é detentora do projeto setorial de exportação de produtos e serviços de defesa. Então a gente recebe recurso através da Agência de Promoção de Exportação para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior. Então, por exemplo, participação em feiras. Nós estamos essa semana no Chile, FIDAI, que é uma feira voltada para a área aeronáutica, né? No Chile. Estamos lá com 17 empresas que estão sendo apoiadas pelo projeto setorial do qual a BIND é detentora e organiza esse projeto. Né? Que tipo de produto para essas empresas levam? Só pra... parte de manutenção aeronáutica, a própria Embraer está lá. Né? Material balístico, softwares, material de criptografia, material de telecomunicações, radares. Tem o Brasil fabricante de radar, muita coisa. Né? Então, são empresas que vão lá mostrar um pouco do Brasil. A gente tem um outro trabalho também nessa parte de promoção de exportação, que é o chamado Projeto Comprador. Então, a gente traz comitivas de países de interesse para cá para conhecer o que o Brasil tem para oferecer. Muito bom. Entendeu? A gente convida, se for o caso, paga passagem, hotel, quando aceitam, né? E traz para conhecer. A gente tem, inclusive, esse ano, uma feira que a gente faz em Brasília, chama Mostra BID Brasil. Essa feira ela surgiu com a concepção justamente de mostrar aos países amigos o que o Brasil tem para oferecer. Eu estou
completando esse ano 17 anos na BIND, né? Então a gente começou essa feira lá na base aérea de Brasília, né? Com barraca, com uma estrutura assim mais precária, né? Para mostrar aos embaixadores, adidos militares que estão loteados em Brasília, o que tinha de indústria nacional aqui, que eles podiam utilizar, que a gente podia ser fornecedor. Né? Essa feira foi crescendo, hoje é uma feira grande e estruturada. Né? A gente tem parceria com o Ministério da Defesa, né? Com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né? Então, as forças estão lá, vão estar com stand, Marinha, Exército, Aeronáutica, Força Aérea. Né? A Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, vai estar lá dentro. E as empresas mostrando seus produtos e serviços. Por que Brasília? Porque Brasília é onde estão a maioria das embaixadas, onde estão os adidos militares, onde está o centro do poder, né? Onde está o Congresso Nacional, que a gente tem que sensibilizar para as pautas de interesse da indústria. Né? Então a gente escolheu Brasília porque é estratégico. Porque a sede da BIND aqui em São Paulo, em São Paulo, Paulista, aqui na com Paulista. a Manuel da Nóbrega. Exato. E você já disse que a gente tem que a BIND tem algumas não seriam afiliadas, eu não sei qual que é a palavra, associadas, né? E em uma delas em Brasília, que talvez seja a mais relevante aqui fora de São Paulo, exatamente por estar ali com as embaixadas, né? Exato. A BIND é uma associação nacional, né? A gente tem associado do Brasil inteiro, né? A gente tem muita ligação também com as federações das indústrias dos estados. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, todos os estados. Né? Então, a gente faz, às vezes, reuniões nossas junto com as federações de indústria, justamente para poder divulgar um pouco do trabalho da BIND, para mostrar para as empresas daquela região, né, que existe essa entidade que apoia a indústria, né, que tem ações de promoção dessa indústria. Né? Continuando ainda falando um pouco das missões nossas. Outra missão é mostrar o valor desse setor. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma atuação junto aos parlamentares para sensibilizá-los com relação às pautas de interesse. Uhum. Né? A gente tem, por exemplo, uma legislação que chama Lei 2598, que ela estabeleceu uma figura da chamada Empresa Estratégica de Defesa. O que é isso? O Ministério da Defesa, com uma comissão de outros ministérios, eles elegem empresas que o país considera como empresas que dominam tecnologias estratégicas. Né? Aí essa empresa leva uma taxa de empresa estratégica de defesa. Né? E qual a vantagem disso? Existem licitações que chama termo de licitação especial, em que só pode participar a empresa estratégica. Você não tem concorrentes que vão ser atravessadores, nada. Pode ser feita licitações só com empresas estratégicas de defesa. Então é uma coisa interessante, que essa lei dá amparo. Sim, sem dúvida, muito interessante. Eu acho que é importante você falar quem são alguns associados, algumas empresas. Eu acho que é importante a gente citar aqui, até para as pessoas terem uma ilustração de quem faz parte aí do processo. Né? A gente tem associados de diversos portos. Tem a Embraer, né, que é uma baita de uma empresa. A gente tem a MacD, que é uma empresa também que faz a parte de mísseis, de foguetes. Tem a Yacit, por exemplo, que é fabricante de radar. Omnisys, fabricante de radares. Né? A gente tem a Taurus, que fabrica armas leves. A CBC, fabricante de munições. Temos a Imbel, que tem várias indústrias. Tem desde uma indústria da Imbel, fabricante de equipamento de telecomunicações, como fabricante de explosivos, pólvoras, armamento. Uhum. Né? Temos fabricante de uniformes, fabricante de softwares, fabricante de sistemas de criptografia de dados. Né? Na área de comunicação militar, você imagina se entra um hacker, se consegue captar uma mensagem no trajeto de comunicação. Né? Então essa área é importantíssima. Vou dar outro exemplo. Imagina numa aeronave, né, de combate, que o piloto ele vai comandar o sistema de armas e se conseguem entrar no sistema de armas e no comando ali dispara. Então tem que ser criptografado essa comunicação do piloto com o sistema de armas. Né? Então tem assim, como a gente fala, tem do alfinete a foguete, tem muita coisa. Então tem empresas pequenas, né, empresas quase que startups, que também são associadas. Tem prestadores de serviço, por exemplo, manutenção aeronáutica é uma área. Né? A parte de software é outra área. Né? Para fazer parte dessa associação. Drones. Olha, de drones. Muito interessante. Também tem vários fabricantes de drones. E para fazer parte hoje da BIND? Então, a BIND, o foco dela é a indústria nacional. Então tem que ter atividade aqui dentro do país. Pode ser até uma empresa estrangeira, mas que tem aqui, gera empregos, recolhe imposto, né, aqui dentro do país. É aceito. Tem que ter um CNPJ aqui dentro do Brasil. E tem que ser
ligada ao setor de defesa e segurança, ou de interesse do setor de defesa e segurança. Por exemplo, você pega um escritório de advocacia que é especializado Claro, numa área, por claro. exemplo, de exportação de produto de defesa. Ele pode ser um associado parceiro, né? Que não é, diretamente da área de defesa e segurança, mas é de interesse de. Né? Então, são esses Tem os conhecimento tipos de suficiente para associado. atender ali A gente o tem um outro setor. rol de associados, que são os associados honorários. Por exemplo, a gente pega o Instituto Militar de Engenharia, é associado honorário. Instituto Tecnológico da Aeronáutica é associado honorário. Universidade de Cambridge, embora não seja aqui no Brasil, mas é um associado honorário, porque tem interesse da indústria em troca Claro, claro. de tecnologia, de informação. Né? Então, tem uma play diferente, né? E muito heterogênea, diversa, de áreas do conhecimento dentro da associação. Né? Coronel, assim, eu acho que a tua explicação hoje foi um grande ensinamento para a gente entender como o setor brasileiro de defesa está buscando se voltar ao seu melhor momento, como na década de 80, 70, como você disse, mas que é um setor extremamente importante e tem que ser levado a sério. Então, primeiro eu gostaria muito de agradecer, aqui em nome do Otimis Studios, a BIND, primeiro pela liberação, por Obrigado. você estar aqui participando conosco, né? A você, Coronel, por toda essa enxurrada de informações e conhecimento que você passou e te parabenizar por essa carreira tão bonita construída, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Você ascender ali dentro do exército e depois também na carreira empreendedora. Então, quero agradecer muito a tua participação. Pedir que você deixe aqui uma mensagem final para as pessoas. Também, se quiser passar como é que as pessoas encontram, né, a Bind ou uma mídia social de vocês, enfim, à vontade. Perfeito. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a nossa indústria. Né? Acabei falando um pouquinho também da minha vida, né, profissional. Né? Me sinto honrado em ter essa oportunidade. E eu acho que é importante a gente passar para as pessoas da sociedade, né, esse setor que é um setor estratégico, né, um setor importante para a sociedade. Né? É um setor que gera empregos, gera riqueza e um setor que gera a segurança que a gente tem aqui dentro. Qualquer outra atividade ela depende de você ter um ambiente seguro para poder desenvolver. Não é verdade? Então é um setor importantíssimo. Eu gostaria também de dizer que a ABIND é uma associação importantíssima, né, que congrega esse setor, né, que é um setor sofrido, porque, como eu falei, aqui dentro do Brasil, se compra pouco. Né? As forças compram pouco e demora para comprar. Então é um setor, se ele não exportar, ele não sobrevive. Ele não consegue manter aquela atividade. Né? Como é que você mantém teu hall de engenheiros, tua equipe técnica, né, se você não vendeu o produto? Né? Então precisa se vocacionar muito para exportação também. Né? Eu queria deixar uma mensagem aqui que que a gente tem que retomar aquela valorização das coisas nacionais. Né? Ter orgulho do que é nacional. Tem muita coisa boa aqui dentro, tem muita coisa que nos dá orgulho de ver. Eu citei, por exemplo, lá o CETEM Pinharamar, onde está sendo desenvolvido todo o programa nuclear. Se for visitar lá, você vai sentir orgulho de ser brasileiro. Estão desenvolvendo tudo de forma verticalizada, desde o enriquecimento do urânio para desenvolver o combustível nuclear até o reator. Né? O casco do submarino, que é uma tecnologia também muito importante e poucos dominam. Né? Imagina, o submarino ele vai submergir águas profundas. Se não tiver uma tecnologia de casco, ele vai ser amassado, né? vai explodir ali. Né? Então, assim, tem muita coisa que nos dá orgulho de ver da capacidade brasileira de desenvolver. E a gente precisa retomar esse amor e esse orgulho das coisas nacionais. Então, essa mensagem, vamos acreditar no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme. Esse país é para ser um país maravilhoso. Tem um potencial não só de recursos naturais, mas de pessoas, né, de mentes fabuloso. Né? E as cores da BIND? Cores da bandeira nacional: amarelo, verde e azul. Muito bom. E branco, né? E Muito branco. lindo, lindo, Isso. lindo. Parabéns aí. Mais uma vez, parabéns, Coronel. Obrigado. Passamos aqui por 30 anos de carreira militar. Ó, em 58 minutos, um pouquinho mais. Passamos aqui por 30 anos da carreira militar do Coronel Lemos. Passamos também falamos sobre a BIND, você entendeu um pouco por que essa associação é tão estratégica para o Brasil. E falamos também, de uma forma bem franca, da defesa do Brasil, como que a gente pode avaliar a nossa capacidade de defender o nosso território, seja contra a guerra, seja também
contra os problemas do cotidiano e principalmente dessas, não é nem milícias, né? Dessas do crime organizado em geral. Então quero agradecer mais uma vez a Bindi, também o Coronel Lemos, a Fernanda que acompanhou aqui o podcast, muito obrigado. Grande Pedro, que foi o nosso, o grande homem que, por falar em Embraer, né, ele é que pilotou o nosso avião aqui, né? De tecnologia, aqui, né? Que pilotou aqui de forma brilhante esse podcast. E uma mensagem final para você, fale bem, fale mal, fale da gente, se inscreva no canal, curta o podcast, comenta, manda para um amigo, deixa suas questões, eu faço questão de responder uma por uma. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Até a próxima semana, que a gente vai trazer um novo convidado para falar de nuances tão bacanas do empreendedorismo, como o de hoje. Você teve várias lições estratégicas do Exército, né, e da Defesa Brasileira. Um grande abraço a todos. Valeu, Coronel. Valeu, gente. Até a próxima semana. Fui!